Pax et Bonum para todos que estão em casa, estão nos assistindo aqui. Começamos mais um podcast Revelação e hoje a mesa está florida para você que está aí, ó. Os nossos convidados de hoje, que todo mundo já conhece, minha companheira de sempre, Tânia Diniz. Olá! Que dispensa apresentações, mas vai o currículo da Tânia Diniz aí para vocês, que ela simplesmente é gerente, diretora, Master Advance, na verdade, diamante da Forever Living Products do Brasil, tá? Autoridade em marketing multinível aqui ao meu lado. Tabata Diniz, certo? Tabata, presidente da Liga Norte-Grandense de Jogos Digitais. E, fechando essa mesa maravilhosa, eu estou me sentindo honrado aqui. A diretora do Sistema de Comunicação TV Ponta Negra, composta pela TV Ponta Negra, 95 FM, Micarla de Souza. Uma honra ter você aqui no nosso podcast. Uma honra para mim, viu, estar aqui com vocês. Pode ter certeza, uma honra, uma alegria. Micarla de Souza abrilhantando o nosso podcast, Tânia. Que coisa legal. Muita coisa para perguntar, muita coisa para fazer. Né? Muito então, para se falar de Cristo. Estamos aí animadas com o tema de hoje, né? E, claro, tinha que trazer mulheres aqui que faziam a diferença, né? A Tabata, que já é da família, já é de casa, aqui na Revelação também. Além de ser da nossa casa, é também de casa na Revelação. E Micarla, que hoje nos honra aqui com a sua presença, né, especial. E o tema, Clebson, é mulher, né? Qual o papel atual da mulher na sociedade? A gente sabe que a gente vem historicamente de uma sociedade, no sistema patriarcal, né? E a mulher, com o passar do tempo, ela foi se tornando cada vez mais protagonista de outros papéis, além de ser mãe, ser dona de casa, ser esposa, né? Hoje ela é líder, ela é empresária, ela está em todos os ramos, né, de negócios, né? Ela está realmente como protagonista, né, em todas as áreas. Áreas, inclusive, onde antes só os homens atuavam. Eu, por exemplo, né, fui uma das primeiras militares do Brasil, uma das primeiras mulheres a colocar uma farda, né, da Força Aérea Brasileira. Muito mais antiga do que eu. É verdade, falando em antiguidade. Fica até calado agora. Eu fiz questão de convidar aqui 3 gerações de mulheres. Né, para a gente ter uma discussão bem ampla, né? Então temos aqui a geração na casa dos 20 anos, a geração na casa aí dos 40. Obrigada pelos 40. Obrigada pelos 20 também. E aqui na casa dos 50 e aqui na casa dos 60, né? Então você vê que são experiências diferentes, porque, né, 10 anos, a cada 10 anos a gente tem já uma nova geração, não é verdade? Então achei importante a gente ter essa diferença para que o nosso bate-papo ele venha realmente ser bem amplo e profundo. Então, eu quero começar o nosso bate-papo aqui com uma pergunta que não quer calar, pelo menos na minha cabeça, no meu coração, sabe? Eu fico aqui, né, ruminando essas ideias, né, que a mulher hoje, né, quem diria que hoje nós teríamos mulheres pilotando Boeing, né? Mulheres indo ao espaço, né? Mulheres aí em lugares, né, como presidente da República, não é? Enfim, né, protagonizando realmente papéis fundamentais para a sociedade. Mas a pergunta que não cala dentro de mim é a seguinte: e aí, fomos tão longe, avançamos tanto, mas somos hoje mais felizes por isso? O que você acha, Micarla? Olha, Tânia, eu acho assim, é óbvio que todo o trabalho feito por mulheres que deram as próprias vidas, as feministas que passaram antes da gente, elas foram muito importantes para fazer com que a sociedade, o mundo entendesse que nós éramos gente. Porque até então as mulheres não podiam estudar,
Em alguns países, como o Afeganistão, por exemplo, as mulheres agora não podem mais estudar. Vários países da África tratam dessa forma. Muitos lugares, como o caso, por exemplo, dos Emirados Árabes e outros países, as mulheres não podiam dirigir até bem pouco tempo. Tem lugares onde as mulheres não podem sair sozinhas. Então, foi todo um trabalho feito para que a gente pudesse ser visto como um ser humano de igual valia com o homem. Até aí, tudo lindo, tudo muito importante, maravilhoso, tudo interessante demais. O problema foi quando a mulher, ela saiu da coisa da luta pelos seus direitos e ela começou a ter essa competição com o homem. Quem é o sexo forte? Quem é o sexo fraco? Quem é o melhor? Quem é o pior? E nisso tudo o que acontece é que o homem, desde que mundo é mundo, ele sempre exerceu as tarefas indo caçar, né, na época das cavernas, estando à frente. Ele tem hormônios que, por exemplo, guardam o coração dele para momentos de estresse em excesso, para momentos, né, essas loucuras assim que aconteciam, né, de buscar a sua alimentação todos os dias, de ir buscar o pão de cada dia. O homem tem hormônios que o preparam para isso. A gente, de repente, alguém lá atrás disse, não, mas pra gente ser mulher e ser respeitada, nós temos que ser iguais aos homens. Então, nós temos que ter o mesmo tipo de trabalho, nós temos que ter o mesmo tipo de esforço, nós temos que estar mostrando que nós somos fortes. A questão é que a imensa maioria de nós mulheres, a gente não deixou de fazer os nossos trabalhos domésticos. A gente continua tendo que cuidar da casa, a gente continua tendo que cuidar dos filhos, a gente continua tendo que dar conta do marido. E além disso, nós catamos pra gente o trabalho do homem. Eu vou, eu busco, eu faço, eu preciso ganhar dinheiro. Então hoje o que acontece, e eu não tô falando só no Brasil, eu tô falando no mundo inteiro, as mulheres não estão suportando a carga. É uma carga pesada demais. É uma carga que é desumana. A mulher, ela tem que fazer tudo que o homem faz e ela tem que continuar fazendo o que ela fazia antes dela sair para buscar também o pão de cada dia. Então eu brinco muito e digo que o homem diz que tem que matar um leão por dia. A gente tem que ir matar o leão, a gente tem que trazer o leão para casa, a gente tem que tratar o leão, temperar o leão, botar o leão no forno, a gente tem que arrumar a mesa para servir o leão e ainda tem que estar muito bonita e cheirosa para servir os nossos convidados. Então hoje, quando a gente olha os números do Brasil, estão mais do que claros que a mulher está adoecendo. No Brasil, ontem eu vi uns números extremamente preocupantes. Existem 20 milhões de pessoas com depressão no Brasil, e existem mais 25 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade no Brasil, sendo que desse percentual, mais de 50% é formado por mulheres. A gente está num ponto, já acendeu o sinal amarelo e para muitas um sinal vermelho. Nós não podemos ter uma carga tão grande como a gente tem, tão pesada quanto a gente tem. A mulher continua achando que o homem, ele me ajuda a lavar uma louça, não, ele me ajuda a fazer um supermercado. Ajuda? Como assim ajuda? A gente tem que entender que o homem, ele tem que estar junto com a gente num processo dentro da nossa casa, já que a gente está fazendo um processo fora da nossa casa junto com eles. Então eles têm que estar dentro de casa também ajudando, colaborando. A gente que é cristã tem que entender que nós fomos feitas para sermos ajudadoras, certo? Ajudadoras. Quando na própria Bíblia fala sobre submissão, muitas mulheres confundem com subserviência. Se fosse para a gente ser subserviente ao homem, se fosse para ser apenas uma serva de um homem, Deus teria tirado não a gente da costela de Adão, e sim dos pés de Adão. É verdade. Então, se nós estamos ali ao lado, a submissão é o quê? É a mulher entender que ela ama tanto um homem, que ela escolhe ter a missão dele para ser dela também. Sim. Submissão, você é o piloto, eu sou a copilota. Eu estou junto com você. Mas
hoje o que a gente vê, e acontece isso demais, é essa coisa de se achar que, primeiro, que a mulher ela tem que estar sempre mostrando que ela é superior, quando nós não somos. Nós somos iguais, nós somos filhos já tá e indo, filhas. E você já está indo para um outro ponto que agrava mais a situação da mulher. A primeira é essa, a carga excessiva. Imensa. E a segunda é essa troca de papéis, né, que sentimentalmente, emocionalmente, para a mulher também é complicada essa posição. Né, Tânia? Demais, porque se a gente for o pé mesmo da palavra, o que que diz? A mulher deve ser o quê? Submissa ao marido. Isso quer dizer o quê? Eu te amo, eu te apoio, eu estou com você na tua missão. E o homem, o que que foi dito? O homem tem que amar a mulher assim como Jesus amou a igreja, a vida, dando a né? vida por ela. Eu acho interessante que a Bíblia nem fala que a gente precisa amar o homem, mas fala que o homem precisa amar a mulher. Então, ele precisa amar a mulher dando a vida por ela. E o que está acontecendo hoje? Tânia, a gente vê, eu estava dando uma olhada, só esse ano foram mais de 100 mil crianças que nasceram no Brasil sem o registro, não tem o nome do pai. Porque parece assim, as mães solo, as mães estão tendo que criar os filhos sozinhas. As mulheres se separam dos seus companheiros, dos pais, dos filhos, esses homens abandonam a família, eles abandonam a mulher, e aí a mulher fica nessa coisa da mãe solo, de ter que fazer tudo. Essa carga tá pesada demais. Mas, se você mas for olhar, Carla, Tânia, isso aí você acha que seria a culpa é do homem nesses casos? Talvez não seja justamente essa posição que a mulher está se colocando nesse combate, nessa competição, nessa coisa de dizer, eu sou uma mulher independente, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu posso ter o meu filho, criar sozinho, eu não aturo homem. O que mais eu tenho ouvido ultimamente é isso, eu não aturo homem. olha, isso é mais uma vez uma prova de que a sociedade está doente. As pessoas não estão adoecendo de doenças do corpo, as pessoas estão adoecendo de doenças da alma. Se a gente contabilizar a quantidade de pessoas que têm câncer físico, e comparar a quantidade de pessoas que têm câncer na alma, isso quer dizer uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma síndrome de pânico, um burnout ou coisa assim, a gente tem muito mais gente passando por isso no Brasil hoje do que a gente tem de pessoas que têm um câncer físico. O Brasil hoje é o país com o maior número de pessoas em tratamentos psicológicos e psiquiátricos. É o país com o maior número de pessoas com ansiedade. Então tem alguma coisa acontecendo aí. Tem alguma coisa que a gente precisa identificar. E eu não acho que o homem seja culpado por isso. Até porque todo o processo que hoje, eu tenho 2 filhos, um de 18 e outro de 20, e eu sei o tipo de pressão que os meus filhos passam. É como se ser homem hoje em dia parece que você precisa pedir desculpa, olha, me perdoa, mas eu sou homem, olha, você me perdoe. E isso pra mim, que sou mãe de filho homem, pra outras mulheres, a gente fica numa situação, por quê? Porque é quase que impedido um menino de ele poder exercer a masculinidade dele enquanto homem, até porque parece que homem tem a ver com aquele espécie daquele macho alfa, aquele cara grosso, aquele cara que trai a mulher, aquele cara que é mentiroso, e não é isso. A gente tá falando de um ser que foi feito por Deus para fazer o quê? Para ser um sacerdote, para estar à frente de uma família, para cuidar, para proteger, para amar a sua família, para amar a sua esposa, e a gente tem que sim enaltecer esse papel do homem na sociedade. O problema é o seguinte, o que nós mulheres, principalmente nós mulheres, que temos filhos homens, como a gente está criando esses filhos homens? Como é que a gente está criando? Para ser mais um canalha na terra ou para ser um homem de verdade, que honre as calças que veste? Um homem que respeite, um homem que ame, um homem que cuide, um homem saiba que também faça diferença, se impor, se colocar. Que se coloque como um sacerdote, como um cabeça, sabe? A gente tá... Por isso que
é muito difícil a gente desassociar isso de Deus. A gente está precisando de Deus de verdade, sabe? A gente está precisando das pessoas entenderem os nossos papéis, porque hoje a quantidade de mulheres que são abusadas sexualmente, emocionalmente, patrimonialmente, por homens que com certeza não estão de acordo com a vontade de Deus, não estão seguindo o que o Senhor falou ali. Ei, homens, amem as suas esposas como Jesus amou a igreja, dando a vida por ela. E o que a gente tem visto é cada vez mais um mundo adoecendo pela falta de Deus. E além desses homens que são realmente, têm essa índole canalha, né, que abusam das suas mulheres, tem também esses meninos, esses jovens, né, que não sabem muito bem qual é o seu papel hoje frente à mulher, né? Tem aquela coisa de até estão tirando do homem, Carla, até aquele prazer da conquista, né, de conquistar a mulher, de dar aquele elogio. Hoje pode ser considerado como um assédio sexual, por exemplo. Tabata, fala um pouquinho pra gente. Da sua geração, né? Você que é a mais nova aqui entre a gente, você sente isso ou você acha que a gente tá aqui viajando na maionese? Né? Talvez porque a gente é de outra geração, talvez a gente esteja vendo a coisa muito... e você já não sente dessa forma. Como é que você sente aí nos seus 20 e poucos anos, ser uma mulher já casada, né? Assumiu uma responsabilidade de uma família muito cedo, né? Já tem 10 anos de casada, não é verdade? Então, veja bem, né? O que você acha dessa discussão? Sim, eu concordo completamente, né, que hoje as coisas estão muito distorcidas. Enquanto a Micarla falava aqui, até pensava, nossa, como o mundo seria perfeito se todo mundo seguisse o que está ali na Bíblia, né, um manual tão maravilhoso assim, que, nossa, seria a humanidade perfeita se todo mundo seguisse, né, o que tem escrito ali. Indivíduo, né, pois é, cada indivíduo ali no seu papel. Então, realmente, essa coisa da mulher hoje... sair para trabalhar, né, e ter os filhos, ter a casa, realmente é algo exaustivo. É interessante, eu estava conversando essa semana com a mentora de um programa de startup, e a gente estava conversando justamente sobre isso, que o mundo dos negócios, o mundo corporativo, é um mundo masculino, é um mundo cheio ali de testosterona, né? É um mundo muito rápido, você tem que fazer tudo muito rápido, para ontem, para hoje, você não pode pensar. É quase uma coisa mecânica. E nós mulheres não, nós somos cíclicas. Nós vivemos de ciclos, né? Tudo pra gente é um ciclo, a gravidez é um ciclo, temos o ciclo menstrual, os hormônios. Então, assim, é completamente diferente pra gente. E a gente acaba tendo que se encaixar nesse mundo de negócios que é feito... sempre foi construído por homens, né? Então, acredito que isso exige muito, né? Emocionalmente, mentalmente. E a questão dos rapazes, né? Eu sou jovem, mas já estou fora do mercado há um tempo, né? Já estou fora do mercado há um tempo. Então, assim, eu acho que a mulher gosta, né? De ser conquistada. De sentir mulher, de sentir amada, de sentir frágil, de saber que tem alguém ali por ela. Acho que faz parte da natureza da mulher. Então, quando você pega, assim, várias mulheres, né, que hoje em dia mudou completamente o conceito do feminista, né, que você próprio falou, que lutou por direitos, trouxe conquistas importantíssimas pra gente, e hoje parece que é um grupo, né, justamente de ser contra o homem, de brigar ali, quem é melhor, quem é pior. Feminazi, né, do que pro feminismo. Justamente, é uma coisa, assim, totalmente distorcida. Né? Então a gente vê assim que essas mulheres, geralmente, elas têm esse perfil, assim, elas são solteiras, geralmente elas chegam, são coroas ali já, né? Chega ali e são ainda solteiras, às vezes nem têm filhos, não construiu família. E você pode ver, no fundo, que, tipo, eu tenho certeza absoluta que elas têm um vazio enorme, porque faz parte da natureza da mulher. A mulher, quando cresce, né, vira... Eu mesmo digo, quando eu era mais jovem, eu dizia, não, eu não quero ter filho de jeito nenhum, eu não quero ser mãe, eu quero ser mãe. E aí você começa a se relacionar, a ter, né, um namoro sério, a ter um noivado, e você começa a crescer, amadurecer, e começa a despertar o desejo da maternidade. É algo que Deus colocou em nós, né? Então, eu acho que a gente, quando quer fugir desse papel...
a gente se afasta, a gente vai na contramão. Eu acho que isso emocionalmente e mentalmente nos aflige muito. E principalmente pessoas, mulheres que estão longe de Deus, e elas não entendem. Às vezes porque tanta crise de pânico, tanta ansiedade, tanta depressão, porque elas não têm o conhecimento da palavra, elas não têm a revelação do Espírito, e elas vivem esse vazio, achando que aquilo é certo e está faltando algo, o que é que está acontecendo, e acho que acaba ficando essa busca, né, infinita. E às vezes busca no sexo, né? Às vezes busca no sexo, na atividade sexual, né? O amor, que é algo completamente diferente, né? Então acaba também gerando no homem um excesso de facilidade, vamos dizer assim, né? Tanta demanda, né? Tanta mulher dando sopa, vamos dizer assim, né? Que ele tem uma dificuldade maior até de se comprometer com alguém, né, de ter compromisso. Mas eu vou até deixar o homem aqui da mesa falar, né, porque ele falou assim, olha, hoje eu não preciso nem estar na mesa. Eu falei, não, mas é importante, porque você é homem, é importante, a gente vai falar, a mulher, o homem tá assim, tá assado, mas é importante que o homem também coloque. E aí, Clebson? Como você tem se sentido nessa... Claro, você já é um homem casado, né, já tem quantos anos de casamento? Fizemos 26 agora. Ó, 26 anos, já fez bodas de prata, né? Então, quer dizer, já tem uma estabilidade a nível emocional. Mas você convive com muitos outros homens. Eu convivo com um vulcão, né? Estabilidade é um vulcão. Então, e você tem uma mulher também é uma liderança, né? Uma empresária que tem ali vários funcionários sobre as ordens dela, né? Então, tudo isso, fala um pouquinho sobre isso. Pois é, Tânia. Carla, a gente estava falando ali em off, né, sobre o men's explain, men's interrupting. Então eu vou pedir uma permissão aqui para falar um pouco sobre a visão do lado masculino dentro de um homem que tem quase seus 50 anos de idade em um laboratório de vida. Partindo do pressuposto que eu tenho uma irmã, 4 cunhadas, 2 filhas, uma esposa e uma chefe de trabalho, então assim, a gente começa a entender a diferença de um pip-tuf para um escarpão, entendeu? E, bem, a gente começa a ter espectro de cores, né, do que veste melhor. E falando sobre mulheres, quando eu vejo assim, pegando o fiel da Bíblia como sendo ponto de equilíbrio, as mulheres sempre estiveram, desde Adão, Eva, até o Apocalipse está ali presente. Semana passada a gente estava falando sobre Esther, né? E eu enxergo da seguinte forma... Esther e Ruth. Esther e Ruth, exatamente. Mulheres que foram tão presentes, tão importantes... Estamos no luto da rainha. São livros, né, na Bíblia, né? O mundo está sob o luto da rainha Elizabeth nesse momento. Exato. Então... Aí você vê a importância da mulher não somente na história, porque se a gente for buscar aqui, traçando um aspecto da história do Oriente ou da história do Ocidente, a gente vai ver que a mulher ela permeou de forma bastante honrosa até os dias atuais. Eu particularmente, como historiador também, eu enxergo sempre o papel da mulher sendo destacado. É evidentemente que a história omite muito disso. Muito disso. Se a gente parar para estudar a civilização nórdica, você vê o papel fundamental das mulheres ali. Verdade. Né? Eram guerreiras. Inclusive, Esparta, isso que eu ia falar, gente. Se a gente tivesse partido pro lado, sabe, de Esparta, né, as mulheres espartanas, porque elas eram treinadas para a guerra. Junto com os homens. Exatamente. Elas eram treinadas nas artes da guerra e elas eram respeitadas como guerreiras. A força da mulher era reconhecida, mas ela também era a mulher que negociava, ela também era a mulher que cuidava dos filhos, que cuidava da casa. Os homens iam, elas ficavam, mas elas tinham um relacionamento em pé de igualdade na sociedade espartana, eram tremendamente respeitadas, mas o homem ia para a guerra e ela ficava em casa cuidando dos filhos. E defendendo. E, exatamente. Então, quer dizer, ela tinha um papel, sabe, que não chocava, né, com o do homem. E isso para mim, hoje, assim, né, enxergo assim, exemplo, a Luciana. A Luciana tem um escritório, é uma empresária, ela só tem funcionárias mulheres, né, praticamente, só temos o Alan lá.
E o que é que eu vejo dentro do universo masculino, observando o universo feminino? Dessas mudanças ao longo desses, pelo menos, desses 50 anos, desses 30 que a gente começa a ter entendimento de maturidade. Evoluiu. O que foi que evoluiu para a mulher? A ascensão ao mercado de trabalho. Eu entendo que houve uma materialização, está tangível. Quando você observa sobre o aspecto da legislação, essa legislação ela trouxe um pé de igualdade, né? Ela deu força à mulher em todos os aspectos. Aspecto administrativo, aspecto civil, aspecto penal. Temos a Lei Maria da Penha como prova disso, né? O governo, recentemente, esse atual governo, editou mais de 70 medidas de fortalecimento à política de valorização das mulheres. E outras conquistas que estão mundo afora. Quando a gente pega a Carta de Direitos Humanos, por exemplo, hoje não é mais direitos do homem, é direitos humanos. Isso, de algum ponto, já é também equilíbrio. O Pacto de São José de Costa Rica também trata dessa igualdade também. E trazendo isso para o nosso universo, para o meu dia a dia, eu enxergo como sendo ombro a ombro, lado a lado, ombreando, né? Como bem colocou a Micarla. Eu admiro muito, porque a minha mulher, ela sabe matar um leão, ela caça o leão, ela tira a pele do leão, trata, tempera, leva e eu chego. Nossa, mas quem foi que colocou esse prato na mesa? Isso é um leão que eu tô comendo? Então, assim, mas como está isso hoje em dia? Também enxergo dessa forma, Tabata, embora eu esteja fora do mercado já há quase 30 anos, há 30 anos na verdade, 26 de casado, 4 de namoro e noivado, mas eu vejo que tem amigos solteiros, né? Amigos divorciados, amigos que estão viúvos, outros que simplesmente fizeram a opção de não casar, né? Quase um celibato adotado. Eles me falam, me confessam que há uma certa, digamos, como a Tânia colocou, não vou dizer facilidade, mas há uma certa oferta. Mas isso também, eu entendo que isso não é ponto para você, o homem, enxergar e desvalorizar a mulher. Em momento algum. O viés que um homem deve olhar para a mulher sempre é o viés da celebração, da contemplação. Afinal de contas, o homem foi o projeto, a mulher foi a evolução do projeto. Eu entendo dessa forma. O homem foi o rascunho. O rascunho ali, não, peraí, fazer algo melhor. E fizeram. Vocês que são... Nossa, eu tô Mas os feliz. rapazes que você lida diariamente, né, você vê neles uma certa insegurança em relação à mulher, ou até um descaso realmente causado por esse excesso, né, de facilidade, né, Assim, das mulheres. Tânia, partindo do hoje. pressuposto que cada pessoa é um laboratório, fica muito difícil Não dá pra dar uma generalizar. regra geral, né? Porque você, exemplo, eu trabalho ainda com homens, né? Eu faço parte de uma doutrina de homens ainda dentro de uma força militar. E você enxerga ali vários nichos de várias formas de educação. São várias histórias de vidas que vão chegando ali, mesmo com 16, 17, 18, nos casos das escolas militares de formação, ou quando você entra para servir no serviço militar obrigatório. E o que é que ocorre? Quando se toca, né, que tem aulas voltado para ética, moral, aulas de educação sexual, lei antidrogas, essas coisas, para que haja uma normalidade do que se espera daquele comportamento daquele servidor. E quando, mas não é assim, capitão, major, tenente, sub, o pessoal está muito atirado, vão dizer que a gente está assediando, se eu der um bom dia diferente, a menina vai se encantar, não sei o quê. Então a gente prefere ficar na nossa. Então, assim, há uma certa realmente intimidação. Prefere ficar na nossa, uma certa terrível, intimidação, né? por parte das gerações novas. Isso vai contra o que? A natureza do homem. Porque, como a Micarla falou, a natureza do homem é o quê, né? Ir atrás, e um parêntese é que eu vejo assim, sempre o mesmo discurso das mulheres, né, que tem essa bandeira assim mais feminista e tal, que é justamente isso, essa questão do sexo, que elas querem, o homem não tem, pro homem é normal, ninguém fala mal se o homem for lá ter uma, ter duas, e amanhã e outra, e lá com um, com outro, e ela acha que, não, como é meu corpo, eu sou como homem, eu vou fazer isso também, eu vou pegar e desapegar. Né? A gente sabe que é assim. Porque cá pra nós, né? Infelizmente, isso acontece. Uma mulher que tem vários parceiros, aí as pessoas vão dizer uma galinha. E o homem que tem várias parceiras? É um galo? Não é.
Então, sempre se coloca a situação que a mulher, ela é aquela que ela acaba sofrendo mais os preconceitos do que os homens nesse sentido do sexo. Mas vamos combinar uma coisa? O mundo hoje está tão hedonista, tão em busca de um prazer pelo prazer. É uma coisa tão vazia. As pessoas querem ter prazer, querem sentir orgasmo porque elas querem sentir, sabe? Mas pouco importa com quem está sendo. Pouco importa se é, sabe, com quem você ama ou com alguém que você acabou de conhecer numa balada. As pessoas não estão preocupadas, por isso a história lá dos amores fluidos, né? Porque não existe nada que possa ser forte o suficiente para solidificar aquela relação. Para durar. Porque aquilo dali é só para o meu prazer. Tinha até uma música antiga que falava só para o meu prazer. E é só para o prazer. E infelizmente é uma sociedade, volto a dizer, é uma sociedade que tem adoecido, é uma sociedade que não tem criado vínculos. E eu não estou falando só de homem e mulher, enquanto relacionamento, mas relacionamento de amizade, relacionamento dentro da igreja, relacionamentos no local de trabalho. Hoje eu vejo que, por exemplo, na nossa empresa, mais de 50% dos nossos funcionários da TV Ponta Negra e da 95 tem mais de 20 anos de casa, mais de 20 anos. Hoje, aquele estagiário que entra hoje, eu posso imaginar que ele vai ter 20 anos de casa? Não. Por quê? Porque as pessoas não conseguem mais se comprometer com outras. Sim. Então, é sempre a busca por algo, pelo próximo. Vem o próximo, porque a próxima emoção, aventura, o próximo desafio. O próximo gozo, o próximo sei lá o quê. As pessoas estão sempre buscando algo que elas não têm. Porque, por que eu vou me relacionar com alguém? Por que eu vou firmar aqui um compromisso com alguém? Eu não sei se o outro vai ser melhor, eu não sei se a outra vai ser melhor. Então, o que a gente sente, e eu vou até defender essa geração de agora, porque isso acontece com essa nova geração, mas também está acontecendo com quem tem 30, 40, 50. Sim, a gente encontra um monte de gente que se separa, um monte de gente divorciado que não consegue mais ter uma outra relação, porque simplesmente não tem mais, sabe, tem preguiça de cultivar uma relação. É muito mais fácil você sair com alguém, você se saciar naquela noite e amanhã você não sabe nem quem é aquela pessoa, do que aturar, não tem que entender, aturar não tem que TPM, ceder, né? Aturar a TPM da mulher, os ciclos que a Tabata falou tão bem, né? Porque nós somos 4 em uma, né? Tem a época que a gente está menstruada, tem depois da menstruação, né? Tem antes de ovular e tem quando tá ovulando. Então, tem quando tá menstruada. Então, são 4 mulheres numa só. E aí o homem olha e diz, ai, que saco, gente. Eu tenho que aturar uma mulher assim, né? Como é que faz? Ah, não, deixa eu ir pra próxima. E a mulher chega a dizer, meu Deus, lá vem aquele homem chato, aquele homem que ronca, aquele homem que, gente, não preciso disso. Então, cada vez... Eu sou empoderada. Infelizmente, eu não preciso de homem, né? Infelizmente, nós vivemos num mundo e numa sociedade mundial onde cada vez mais as pessoas estão se afastando da essência da humanidade. Eu sou humana, eu me preocupo com você, e não só, volto a dizer, não só no sentido homem-mulher, mas no sentido, eu tô passando e tô vendo alguém que tá sofrendo, tô ali passando na rua, tem alguém que tá precisando de mim, não, gente, eu não tô com tempo, tá tudo muito fast food, sabe? Eu tenho sempre dito que parece que a vida da gente é como se fosse um drive-thru do McDonald's. Eu passo ali, peço, eu quero comer isso. Aí na próxima janela eu já quero pagar e na próxima janela eu quero receber o que eu paguei. E a gente faz isso nos nossos relacionamentos, a gente faz isso até com Deus, um relacionamento com Deus. Eu tô pedindo, vou pagar, viu? Eu vou fazer jejum, vou orar, vou passar madrugada, mas na próxima janela eu quero receber. Então, a vida, as pessoas estão muito desassociadas
quando ela se desassocia dela própria, ela se desassocia do Espírito Santo. Porque quando a gente escuta o Espírito Santo que tem dentro de nós, quando a gente entende que nós somos templo do Espírito Santo, como é que a gente vai, por exemplo, ir para a cama com um num dia, com o outro no outro, no outro, no outro? Como assim com o templo do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é como um GPS que a gente tem dentro da gente e que grita o tempo inteiro quando a gente sai da rota. Ei, recalculando, recalculando. Não tá legal. Volta. E a gente tá se desassociando, aí, desconectando de nós. E por gente... isso essa vontade do prazer imediato, né, do hedonismo, do eu quero sentir Mas isso. para você, para mim, né, para nós que somos cristãos, fica fácil entender essa realidade. Fica fácil entender o que está acontecendo. O que você falou aí é exatamente isso. Eu costumo dizer o seguinte, que se você perde um braço ou uma perna, hoje tem próteses fantásticas que você vai poder viver, né, com a sua independência e tudo mais. Mas não tem prótese para aquele buraco no seu coração, que ali só cabe a Deus, só cabe Jesus. Não é? Você tem ali um buraco que só Deus preenche. A gente entende isso, a gente vê isso, né? O que a gente está justamente colocando aqui é que as mulheres, elas estão, né, no geral, essas que não têm essa visão clara, elas estão se colocando, né, como protagonistas em várias áreas da sociedade e, ao mesmo tempo, elas estão perdendo, né, aquele lugar que Deus preparou para elas, né? Para nós, Tânia, aquele lugar gostoso, né? É por isso que desde o começo eu estou dizendo que o que está faltando no mundo, tanto para as mulheres como para os homens, é Deus. Exato, é Ele. Exato. Porque, olha, eu vou te dizer, eu de santa não tenho nada. Meu Deus, eu às vezes fico falando, Jesus, como que tu tem tanta misericórdia da minha vida? Porque é muito recalculando, volta pro caminho. Então, assim, quando eu penso nisso e eu vejo a misericórdia de Deus sobre a minha vida, eu vejo que Deus é misericordioso para fazer isso com a vida de quem quer que seja. Se a gente está sobrecarregada, vamos chamar a Jesus. Ei, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre a cruz, lança. Quando a gente vê as mulheres sobrecarregadas, a gente pensa nisso. Quando a gente vê os homens hoje com medo de desempenhar o seu papel, ei, lembra, amai a sua esposa como Jesus amou a igreja, dando a vida por ela. Quando a gente vê as mulheres muitas vezes não entendendo direito qual o propósito de Deus para elas, para nós, ei, preste atenção, a mulher deve ser submissa ao seu marido, submissa no sentido de amar tanto a ponto de ter uma missão com ele. Sabe, quando a gente entende tudo isso, quando a gente vai entendendo que Deus é a razão de tudo e a falta dele é a razão de todo o mal que a gente vive, a gente chega à conclusão que tudo que a gente falar aqui, a gente vai terminar voltando para o mesmo ponto. É a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Sem ele a gente não é nada. Sem ele a gente vai passar horas aqui falando sobre a questão do feminismo, da feminazi, sobre o machismo, sobre o abuso, sobre um monte de coisa, e a gente vai voltar para a questão da presença de Deus, da importância dele. Então, Clebson, esses meninos que dizem que às vezes fica meio na dele e tal, o que você fala para eles? O que você passa como homem mais velho, casado? Eu particularmente não passo nada. Tô bem, tô tranquilo na minha. Mas, assim, às vezes, né, o pessoal chega assim, muitos não têm um relacionamento pai e filho. E os adolescentes, os jovens, né, estão ali no finalzinho da formação básica, iniciando aquela vida adulta. Eles perguntam, cara, como é que a gente faz? E aí, tá assim, assado, a menina tá muito atirada, tá muito fácil. Querido, escolha as características de uma pessoa para você estar na sua vida. Quando você busca um relacionamento, você não está buscando algo imediatista. Acredito eu que você esteja buscando para investir, para cuidar, para cultivar e colher lá na frente excelentes frutos. Então, olhe, peça a Deus as características de uma mulher que você deseja.
E não são características físicas que eu estou me referindo, estou falando características de personalidade, de companheirismo, de o que ela vai fazer. Ela vai ser um expoente na sua vida ou vai ser simplesmente um divisor, né? Eu não entendo essa coisa de você... Não, que a gente vai dividir tudo que a gente tem. Nossa, não, dá certo não. Vamos multiplicar, vamos fatoriar isso aí, né? Vamos colocar em um expoente e colocar isso na base, no resultado de uma potência elevadíssima. É assim que eu entendo um relacionamento entre homem e mulher e vice-versa. Muitas vezes o homem passa a ser a base e a mulher o expoente. Muitas vezes a mulher passa a ser a base e o homem o expoente. Há essa troca, porque os ciclos, a vida, tem hora que eu preciso ser acolhido como um homem. Tem horas que eu preciso acolher como homem. E a recíproca, o outro lado dessa direção, ela é verdadeira. A mulher precisa ser acolhida o tempo todo. Muitas vezes ela precisa desse acolhimento. Então é isso que eu falo pro pessoal. Acho também que tem duas coisas assim que eu acho que solucionaria muito a questão dos relacionamentos, que eu pelo menos tomo muito pra mim. Que são duas coisas. Uma, amar é uma decisão, né? Você decide amar. Deus, ele fala pra gente amar. Então, ele não mandaria a gente amar o próximo como a nós mesmos se fosse uma coisa que a gente tivesse que esperar sentir, se fosse uma coisa que fugisse do nosso controle, né? Então, amar é uma decisão. Às vezes a gente sabe, né, quem é casado, até quem namora, né, sempre vai ter, às vezes, aquele desentendimento, aquelas coisas, mas é no outro dia olhar as qualidades e decidir amar. E a outra coisa que eu vejo muito é ver, assim, por exemplo, o seu marido, namorado, noivo, além disso, ele é seu irmão em Cristo. Então, assim, se Cristo me perdoou, quem sou eu para não perdoar? Né, o meu irmão, às vezes acontece, vamos ser, até uma traição mesmo, mas se Cristo perdoou, Cristo me perdoou, eu que sou tão falha, então por que eu não vou perdoar, né? Então acho que pelo menos pra mim funciona muito. E são coisas assim que justamente isso, a mulher ela começou a ir muito longe disso, né? Eu vi outro dia um casal discutindo e o rapaz, ele queria filhos, né? Não, mas eu quero ter filho, eu quero ter mais um filho. Mas já tinham 2 e ele queria mais um. Ele falou assim, não, mas eu quero mais um filho, né? E aí ela falou assim, mas você não decide isso. Quem decide sou eu, o corpo é meu. O corpo é meu, eu que decido, você não tem voz nisso. Né? Quer dizer, a mulher está tirando a voz do homem até no relacionamento de uma forma que está deixando para trás esse poder que o homem tem, esse papel que o homem tem de cuidar da mulher, né? Porque ele fica tão acuado que ele também não tem, né, aquele incentivo, né, de cuidar, né, de guardar, de defender, de proteger. É porque também, sabe, eu acho, Tânia, tem muitos homens, que acabam jogando toda a responsabilidade da maternidade sobre a mulher. Quando a responsabilidade da maternidade é de ambos. Aí é legal ter mais um filho, mas será que esse cara, ele acorda de madrugada pra estar ali, pra levantar, pra dar a mamadeira, nem que seja pra levar o bebê pra mulher? Será que ele troca a fralda? Tem esse lado da moeda. Mas a questão de um filho, ela tem que ser discutida a 2. A 2, mas... Não pode a mulher dizer, não, é meu corpo, eu decido, você não tem voz na hora nisso. Que você... É complicado. Na hora que você assim. Está casada, na hora que você tem, né, que você está ali como uma só carne com alguém, não é mais o que você decide, o que nós decidimos, né? Mas o que tem acontecido muito é aquilo que a gente colocou desde o começo. A mulher, ela pegou o que era só exclusivo do homem e agora ela também está no mercado de trabalho. Ela acumulou a tripla jornada. Então aí o homem chega e diz, eu quero ter outro filho. Legal, e aí? Você vai estar junto, né? Você vai estar junto. Tem que ter um acordo, antes, né? Quando a mulher ficava apenas em casa, era chamada... Qual é a sua profissão? Do lar, né? Tinha isso. Do lar. Muitas mulheres hoje não conseguem ser mães e donas de casa. Por quê? Porque a sociedade acaba vindo de uma forma como se você está ali dedicada à sua família, fosse algo que é menor. Eu vou te falar de uma experiência minha. Eu fui, desde os meus 16 anos, eu trabalho na TV. Eu assumi a direção geral da TV, eu tinha 24 anos. Em seguida, com
32 anos eu já era vice-prefeita, com 34 eu era deputada estadual, com 36 eu já era prefeita. Foi tudo muito rápido, de uma capital, foi tudo muito rápido. E eu nunca tive tempo de me dedicar, eu nunca tive assim, até porque minha mãe nunca foi dona de casa, então eu não tive alguém para me ensinar a ser dona de casa, a cuidar dos filhos. Eu fui criada por babá, eu terminei colocando muito e terceirizando a criação dos meus filhos com babás, que eu agradeço demais pela vida delas, porque elas foram extremamente importantes para mim e para os meus filhos. Só que quando Theo estava com 13 anos e Calice com 15, Calice recebeu um convite para ir jogar em Santa Catarina, em Joinville. E eu fui só para deixar ele lá no time, mas quando eu cheguei lá, meu coração apertou. Eu falei, eu não consigo, eu vou vir morar aqui em Joinville. E eu larguei tudo aquilo que eu era, né, aquela diretora que tinha vários funcionários, que tinha gente cuidando da minha casa e tal, e fui aprender a lavar, passar, cozinhar, limpar um banheiro, esfregar um piso para sair o encardido. Tive que aprender a passar lençol de elástico, que aquilo deve ter sido invenção de homem, não foi invenção de mulher. Mulher não precisa daquele elástico, a gente sabe como arrumar o lençol direitinho, não precisa daquilo, aquilo é um inferno para passar. E eu passei 2 anos, tinha horas que dava 2 horas da manhã, eu ainda estava passando roupa, eu chorava e dizia, Senhor, me dá uma empresa para eu cuidar, mas não faz isso comigo. E ali, naqueles 2 anos, morando num apartamento de 52 metros quadrados, tendo uma só televisão, dormindo todo mundo num quarto só, ali eu aprendi a ser mãe e a ser dona de casa naqueles 2 anos. Aprendi a fazer bolo, aprendi a fazer cuca, aprendi a fazer tudo, aprendi de uma forma geral. E hoje, mais do que nunca, porque em Santa Catarina tem muito essa, é cultural deles, das mulheres, elas se darem o direito de cuidar das suas famílias, e o homem prover para a mulher cuidar da família. E eu aprendi sem ter um marido, porque eu fui já como divorciada, já separada, fui morar em Joinville, eu não tinha quem cuidasse de mim nesse sentido, mas eu aprendi a cuidar dos meus filhos, a cuidar de uma casa, e hoje mais do que nunca eu vejo a importância. Isso fez bem para você? Fez muito bem para mim, muito bem. Hoje eu não abro mão dos almoços de domingo, onde eu gosto de cozinhar. Eu não abro mão de cuidar da minha casa, eu não abro mão de cuidar até dos lençóis de elástico, eu não abro mão. E hoje eu estou de volta à empresa, quer dizer, hoje eu administro a empresa, hoje eu apresento programa de rádio, apresento programa de TV, mas eu não abro mão do ser mulher, sabe? Do cuidar, do proteger. E isso não é, ai, que coisa mais careta, isso não tem nada de careta, isso quer dizer o quê? É a minha essência, é o meu feminino. E quando a gente vai para esse mundo dos negócios, que é um mundo extremamente masculino, onde dizem, ai, é tão importante a mulher no mercado de trabalho, mentira, porque quando dizem isso da gente, eles querem que a gente se transforme em homens, eles querem que a gente haja como homens. Aí quando você chega com a delicadeza, com a sutileza, ai, você tá muito lenta para isso aqui, ai, porque é muito mimimi com você, ai, porque você adula demais as pessoas. Não, é o nosso jeito de gerir, de administrar. Mas o mundo, volto a dizer, o mundo precisa de cada vez mais da presença de Deus, de mulheres comprometidas com a sua essência. Isso. E essa essência do feminino, essa essência que não, sabe, que não vai deixar os filhos. Hoje, quantas crianças, quantos jovens aí com problema. Eu estava vendo essa semana um transtorno, uma menina de 15 anos, porque estava desaparecida, é um transtorno chamado TOD. Eu nunca vi isso, eu pensava que TOD era aquele negócio de chocolate. Cada dia nasce um. Né? Mas é transtorno opressor, eu não me lembro o que queria dizer o D, mas assim, é o que? O problema de não aceitar autoridade, insubordinação eterna a tudo. Essas crianças estão assim por causa de quê? Quando você vai ver, as mães, principalmente, da educação, não tiveram filhos. Tempo de estar ali,
amando, protegendo, cuidando, porque elas precisam ganhar dinheiro, porque o mundo hoje diz, vai ganhar dinheiro, porque você precisa ganhar dinheiro, e muitas das mães são mães solos, elas não têm outra alternativa que não seja essa. É então, uma coisa gerando outra, né? É uma doença gerando outra doença. Então, assim, se você está nos ouvindo, nos vendo hoje, e, sabe, se você é dona de casa, se você... não se culpa por isso não, nem se puna. Agradeça ao Senhor. Senhor, que bom que eu tô podendo, sabe, cuidar dos meus filhos, eu tô podendo proteger aqui a minha família, eu tô podendo fazer isso. E homens, se vocês têm mulheres que são donas de casa, respeite essas mulheres, valorizem essas mulheres, elas estão, sabe, elas estão protegendo um patrimônio seu, que é o patrimônio maior, que são os seus filhos, que é a sua casa e sua família. Então, quando a gente tem isso, a gente tem um equilíbrio. Meu pai sempre dizia uma coisa, sabe, Tânia, que eu lembro demais. Papai falava assim, filha, uma família que tem uma mulher equilibrada, dá tudo certo. O homem pode ser desequilibrado, pode ser alcoólatra, pode ser tudo. A mulher equilibrada equilibra. Agora, vai uma mulher ser desequilibrada. Se a mulher for desequilibrada na família, não importa se o homem for o equilíbrio, vai desmoronar. Então, nós sabemos da importância que nós temos para nossa família e para a sociedade. Para a sociedade, uma sociedade onde tenha mulheres equilibradas, famílias equilibradas, vai ser uma sociedade que vai dar certo. E hoje também, olha, nós estamos aí com toda essa conexão, todo esse mundo globalizado. Hoje as mulheres podem trabalhar a partir de casa. De casa, né? No home office. Isso, se organizando, organizar suas horas. Tabata tá aqui, um exemplo. Não, por exemplo, eu poderia, vamos supor, ganhar muito melhor se eu fosse trabalhar fora de casa, mas eu não abro mão de estar com meus filhos, de educar, de ensinar, de tudo, eu faço questão. Porque é a essência, né? Assim, daqui a gente não leva nada. E daqui a pouco passa, né? E passa muito rápido. E passa rápido. E é um ser humano, é o ser humano que você colocou no mundo, né? E eu vou dizer Deus, a você, né, nos confiou. Eu vou dizer a você, uma das cenas, assim, mais fortes da minha vida foi um dia que meu filho, a gente tava brincando, os três, eu dando risada, e ele disse, mãe, sabe de uma coisa? A gente ter uma mãe é muito importante. Aí eu falei, mas vocês sempre tiveram. Não. Você é mãe há 2 anos. Então, assim, pra mim foi um choque. Porque eu imaginava que eu trabalhando, eu imaginava que eu indo buscar coisas, né, maiores. Eu imaginava que era o que os meus filhos queriam. E os meus filhos, o que eles queriam era a mãe ali dando risada, fazendo cosquinha, cozinhando, ali cuidando, protegendo. Era isso, sendo mãe. E hoje um tá com 18, outro com 20, um já mora fora, o outro tá pra ir embora. E eu falo, meu Deus, como passou rápido. Né? Então aproveita, é verdade, tem que aproveitar cada instante com eles. Então, a Tabata é um ótimo exemplo disso, é uma empresária, né? Tá aí à frente de vários projetos, né? Então, desenvolvimento aí do jogo, né? Que vai ser o primeiro aí jogo brasileiro de esportes eletrônicos, né? É presidente da federação, né? Trabalha com publicidade, com mídias digitais, tudo a partir de casa. Então, né, tá ali no papel de mãe, tá ali no papel de empresária, consegue, né, organizar isso sem abrir mão, né, da essência. Exato, porque é o que vale a pena, né? Acho que a gente tem que muito ver, o que vale realmente a pena. Será que, eu passar dia inteiro, 24 horas por dia, fora da casa para ganhar dinheiro e nunca dá tempo, e nunca é dinheiro suficiente, e nunca e sempre tem um lugar a mais que você quer se chegar, né? Você chega em um patamar, você quer outro. Então isso nunca tem fim. E aí o tempo vai passando, os filhos crescem, e você chega um momento e, poxa, será que é assim, né? Você chega às vezes no fim da vida, idoso, né? E fala, será que, né, eu poderia ter... E, inclusive, é uma pesquisa que aconteceu com pacientes terminais, e perguntava, você tem algum arrependimento? E a maioria sempre respondia, eu queria ter aproveitado mais com as pessoas que eu amo, eu queria ter amado mais, eu queria ter curtido mais. Então isso tira com reclama de falta de dinheiro, de ter ganhado mais dinheiro, ter tido mais carros, mais casa, não. E a gente, como cristão, a gente sabe que a vida começa na eternidade, né? Então acho que essa tem que ser a primeira busca, a primeira essência, a primeira coisa que a gente tem que realmente se preocupar, né? Com a gente, com a nossa família, com os nossos filhos.
É isso aí, gente. O tempo passou rápido. Dava para ficar mais 1 hora aqui nessa conversa, mas chegamos ao final do nosso bate-papo. Obrigada mais uma vez, Carla. Já Eu fica que agradeço, para a próxima, para a gente falar de outros temas, né? Obrigada, Tabata. Eu agradeço. E aí? Mais um episódio. Mais um episódio, eu fiquei caladinho, tá? A gente só tem a agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que tá aqui ligadinho na gente, tá no nosso podcast, falando sempre, trazendo o Espírito Santo, tá trazendo Deus como sendo o centro, onde tudo gravita ao redor, né? Agradecer a Tabata. Ah, Eu você, a gente já te agradece todo dia, a gente se vê quase Já todo tá em dia, casa, né? Tá né? em casa. Carla de Souza, é uma honra, particularmente para mim, tê-la aqui. Obrigada, Seu pai, para Cleves. mim, é um ícone da comunicação no Estado, não só no Estado. Ver que há o Espírito Santo assim dentro de você, pulsante, é tangível, é quase tangível, se fosse possível tocar, Amém, né? amém. E eu tô muito feliz. Eu não vou ficar tietando não, que eu sou fã, tá? Da família Ponta Negra, embora Obrigada, toda vida eu Cleves. passe em frente, um dia eu vou entrar aqui. pra Olha, saber como já estão convidados, já estão Foi convidadíssimos. uma honra mesmo, particularmente para mim foi maravilhoso. E tá contigo, né? É isso Minha aí. comandante. Então, só resta pedir a você que apoie o nosso canal. Nós estamos começando, né? Então, precisamos muito do seu apoio. Se você curtiu, né? Deixa aí o seu joinha, assine o nosso canal, né? Ativa o sininho para você receber as novidades, né? E compartilha com as pessoas que você ama. Você gostou? Compartilha com todo mundo que você ama. Não gostou? Compartilha com aqueles que você não gosta. Pronto, mas compartilha para apoiar a gente aqui, tá bom? Então, você apoiando, muito mais pessoas vão ser aí abençoadas por essa revelação, né? A revelação que a gente traz em todo episódio é que Deus é, sim, a solução para todo o desafio que acontece na nossa sociedade aí atual e para o papel da mulher na sociedade também. Então, até a próxima. Paz para todos. Paz para todos. Pax et bonum.